Olá, boa tarde, a paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? Deus abençoe que tudo esteja. Muito bem, lembram que eu deixei um tema, uma pergunta, e eu fiquei de dar um posicionamento hoje, né? Então, conforme a palavra de Deus nos diz, eu vou estar lendo em Efésios capítulo 1, do versículo 4. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura que vai responder esta pergunta: se a redenção ela já existia antes da queda do homem, ou seja, antes de Adão pecar. Quando Adão pecou, houve a queda do homem, a chamada queda do homem pelo pecado, onde perdeu-se ali o direito, de continuar vivendo eternamente. Perdeu o direito daquele jardim maravilhoso de Deus, daquele contato pessoal com Deus, a ponto de ter de se esconder de Deus. E aí nós vamos primeiramente para João capítulo 1, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem. No princípio, que princípio? Princípio da criação. Princípio onde tudo se formou. Céus, terra, animais, tudo. Ele já estava ali. Considerando, meus irmãos, que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é onisciente, onipotente, onipresente e mais, presciente. Ele tem todo o poder como onipotente. Como onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele já sabia o que iria acontecer. Então o plano já estava elaborado. Presciente, antes de acontecer, ele já sabe. Então veja que nada está oculto aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor nosso Deus, considerando esses aspectos, essas qualidades, essa perfeição do nosso Deus, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, já vai responder a pergunta e vai falar também sobre predestinação. Efésios, capítulo 1, do 1 ao 4, diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, nós somos escolhidos de Deus. A predestinação está aí. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Uma vez sendo escolhido, o escolhido tem um dever. Ele foi designado para elaborar um plano, para realizações. Aí, algo que nem Deus pode interferir é nas nossas escolhas, considerando o livre arbítrio determinado por Deus, onde ele diz que ele veio para os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só o livre-arbítrio aí, de escolha. Então, em Romanos
capítulo 8, 29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele de antemão conheceu, também os predestinou. De antemão ele conheceu e também os predestinou como filho. Então, a pré-determinação é mediante a eleição da graça, que foi concluída na cruz do Calvário, nos dando o direito, por eleição, de sermos feitos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. E diz: e aos que predestinou, a esses também justificou. Então, nós somos predestinados. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando nós somos predestinados, ou seja, eleito antecipadamente, os eleitos, primeiramente, ele precisa aceitar. É isso? Uma vez aceitando a eleição, que é livre arbítrio, livre escolha, ele precisa estar condicionado aos requisitos determinados por quem o elegeu. Ficou bem entendido, irmãos? E de acordo com o calvinismo, a teoria da predestinação, ele afirma que a salvação e a condenação já foram estabelecidas por Deus antes da criação. A morte de Jesus não foi para todos, mas apenas para os eleitos. Veja bem, essa doutrina do João Calvino, nós não a temos como certo. A Igreja Adventista da Promessa Independente, ou lá do sétimo dia, ela não aceita. Fato que aí colocaria por terra o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. O texto lá quando diz: ele veio para o que era seus, os seus não receberam, enfim, todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso, meus irmãos. João Calvino afirma que a salvação e a condenação já foram estabelecidas por Deus. Imagina, né? E a morte de Jesus, então? E a graça do Senhor? Como que fica? Então nós ficamos com arminianismo, Jacó Armino, os arminianos, que é diferente a tese. Isso foi mais ou menos no século XV, que o João Calvino, ele apresentou essa teoria, Inclusive também os luteranos também. Os luteranos, eles creem de uma forma semelhante, Os pastores calvinistas, os americanos, o John Piper, Mark Driscoll, Matt Chandler, e outros, eles fizeram um movimento que contribuíram para isso, uma conferência juntos pelo Evangelho, em Louisville, em relação a esses pontos de doutrina. Então veja que o arminianismo, eles creem no livre-arbítrio, que é o contrário do calvinismo. A predestinação, ela é condicional na nossa forma de pensar arminiano. A expiação é universal. A graça, ela pode ser impedida e decair da graça, conforme o comportamento, o estilo de vida que se leva, aceitação ou não, as condições. Então existe uma diferença do calvinismo para o arminianismo, Então isso é muito sério. O calvinismo, ele defende a eleição incondicional e justificação limitada aos eleitos. O calvinismo, Ou seja, a eleição, ela é incondicional, independente da condição, e justificação limitada, ilimitada. Isso aí não tem fundamentação bíblica, então nós devemos que tomar cuidado com as nossas interpretações. Então, lá em Efésios,
conforme eu já li no capítulo 1, já responde a pergunta, né? Então já existia sim, né? O plano da salvação, da redenção, existia antes da fundação do mundo, né? Então não foi após a fundação do mundo, após a queda do homem, não. Foi antes, o plano já estava elaborado por Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. É muito importante a gente reter as verdades bíblicas para não cairmos no erro, né, de ficar acreditando em heresias, né? Heresias é aquilo que não está na Bíblia, são fundações meramente humanas, né, por estudiosos da palavra. E nós sabemos que o calvinismo ele vem de um francês, um teólogo francês, um escritor francês, né? E uma pessoa de renome até mesmo, né? E o arminismo, Jacó Arminio, é holandês, foi mais ou menos no 15º século que também surgiu o arminianismo também, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Respondida qualquer dúvida, estamos juntos na graça, na fé, no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito Santo venha iluminar cada vez mais o ânimo, a consciência, o entendimento de cada um de nós, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua família, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um abraço, até mais.